Então vamos lá. Bom, gente, então mais uma vez, né, agradecendo aí, e então a ideia, como estou colocando aí nessa, deixa eu ver se eu mostrar aqui, nessa apresentação aí, a ideia é a gente trabalhar com a proposta que, né, o Felipe tinha feito, a gente pensar a questão das transformações, né, dessa ordem ou da desordem internacional liberal. É uma questão, né, a respeito da qual eu, Felipe, em uma outra discussão a gente já vinha discutindo isso. Por outras razões, eu acabei também avançando nessa discussão para outros tópicos, né, como é o caso atual da guerra da Ucrânia, né, nos leva a refletir algumas questões a respeito disso. Então, todas essas coisas, elas acabam se misturando, e aí eu acabei repensando, fiquei esses dias aí depois do convite pensando, e o que eu queria, né, conversar então com vocês, talvez uma primeira questão, né, se eu fosse pensar, era uma coisa que caminharia nesses termos aí, né? Ou seja, talvez mais do que uma outra forma de pensar a questão nos termos que eu gostaria de conversar seria pensando a ideia de levar a sério a crise da ordem internacional liberal de uma perspectiva da economia política crítica, né, da economia política internacional crítica. E aí, quando eu falo da economia política internacional crítica, é a questão de levar a sério a questão da ordem econômica, da ordem internacional liberal, eu chamo a atenção exatamente para duas questões. Né? Uma questão associada à própria ideia de que, não que outros autores não levem isso em consideração de maneira séria, né? Mas eu me lembro de autores clássicos, né, que diziam a ordem internacional está em crise. Né? Eu me lembro de, acho que o Benjamin Cohen, numa palestra uma vez, né, então ele já mais velho, dizendo que desde que ele estava na graduação, ele ouve as pessoas dizendo que a ordem está em crise, que vivemos num mundo de transição. Né? Ou seja, se a gente vive num mundo de transição desde a década de 70, né? Então até que ponto está em transição mesmo. Né? Mas acho que o ponto-chave é tentar, e aí que eu estou dizendo da economia política crítica, daí a ideia do argumento da crise orgânica, né? Ou seja, para aqueles que já tiveram algum contato, isso lembra o argumento de Gramsci, né? Eu acho que é um pouco ou muito por aí que eu estou querendo, que eu venho pensando sobre esse tema e que eu gostaria de conversar um pouco com vocês, porque é exatamente a ideia de pensar essas questões à luz de um elemento que Gramsci vai trazer, né, de pensar essa dinâmica de como lidar com as relações entre conjuntura e estrutura nesse contexto de mudanças, né? Já que a gente fica nessa questão de tentar entender isso. E aí o outro ponto, talvez um ponto de partida que eu considere relevante, é exatamente essa questão da economia política internacional crítica. Né? Então, essa ideia de pensar a questão da transformação da ordem internacional, no primeiro momento, a partir dessa ideia. Antes de falar sobre a questão da ordem, trazer uma pergunta do tipo: o que é? Né? O que seria hoje essa ideia de economia política internacional crítica? Né? O que seria esse ethos, uma postura para entender, para olhar para o internacional a partir da perspectiva da economia política internacional crítica, e no meu caso, particularmente, de um viés influenciado por essa ideia neogramsciana ou de inspiração gramsciana. Né? Então, eu acho fundamental colocar esses elementos de maneira mais clara no primeiro momento, explícitas. E no primeiro momento, eu diria que quando eu penso o que é economia política internacional crítica, eu penso que essa é uma pergunta, a resposta a essa pergunta, ela passa por uma reflexão crítica, no sentido gramsciano-marxista, de duas naturezas.
né? Uma reflexão crítica e que implica uma visão crítica, sendo um tanto quanto redundante, a crítica do capitalismo como modo de produção e forma de vida historicamente produzida, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto-chave, porque parece chover no molhado, mas o ponto-chave é que esse modo de produção e forma de vida social associado a ele gera um processo de mercantilização da vida com impactos extremamente significativos no processo civilizacional. Impactos esses que são elementos fundamentais nas discussões a respeito da ordem internacional. Qual sejam impactos ambientais, impactos nas relações de raça, impacto nas relações de gênero, que todos esses, de uma maneira ou de outra, se articulam numa relação de hierarquização do internacional. Então, uma posição, e aí eu estou dizendo uma visão grande, mas não necessariamente, né? Não necessariamente tem que ser ou exclusivamente, tem que ser, pelo contrário. O que eu estou dizendo é uma postura crítica da economia política internacional, nos leva a pensar, a primeira coisa, ter uma visão crítica a respeito do que é isso. Uma pergunta crítica a respeito do que é isso nos leva à segunda questão associada a segunda resposta associada à pergunta o que é a economia política internacional crítica, que seria, então, uma reflexão do tipo, né? Ou uma resposta que levanta outra pergunta, né? Uma pergunta cui bono, né? Ou seja, uma pergunta a respeito de quem ganha, quem se beneficia, né? Nesse modo de produção, né? Que gera processos específicos, hierarquias e opressões específicas, quem ganha e quem perde. Principalmente quem ganha e quem perde na ordem mundial contemporânea. Ou na ordem internacional que vem desde do término da Segunda Grande Guerra e, particularmente, seus desdobramentos contemporâneos, porque a partir disso é que a gente vai perceber como se engendram conflitos, tensões, possibilidades de transformação, coisas desse tipo. Ou seja, o grande ponto é perceber, na minha perspectiva, perceber que não é a discussão sobre a ordem internacional liberal, ela parte, eu parto, para essa crítica, de uma visão para essa interpretação. Né? A análise da ordem internacional liberal, na minha perspectiva, ela parte de uma visão da economia política internacional como uma totalidade concreta, né? Que se expressa em múltiplos níveis, múltiplas escalas e que se entrelaçam em níveis locais, até o nível global. Níveis locais, nacionais, regionais e global, de tal maneira que você tem que entender o todo a fim de entender essas dinâmicas da conjuntura. Ou seja, por isso que isso remete ao que eu estava dizendo antes, mas eu já volto daqui a pouco. Ou seja, por isso que eu vou até inverter um pouco do que eu ia dizer, é por isso que eu volto exatamente inspirado numa questão que Gramsci coloca no caderno 13, parágrafo 7, o que ele vai chamar de análise da situação. Né? A proposta de fazer a análise da situação. E quando Gramsci fala sobre a análise da situação, o que ele está propondo? Né? Entender as relações entre estrutura e superestrutura. Entender as relações entre aqueles que seriam movimentos orgânicos e movimentos conjunturais. Né? E como dinâmicas conjunturais e dinâmicas orgânicas, ou seja, se eu fosse pensar meio brodelianamente, questões que são da longa durée, que são da longa duração, se entrelaçam com dinâmicas do cotidiano. Né? E como que nesse sentido, vou baixar um pouco só minha cadeira aqui, que está me incomodando, como que nesse sentido as dinâmicas da conjuntura elas podem nos ajudar a entender, ou seja, elas não se explicam. Esse é um ponto-chave até na análise do internacional. Né? As dinâmicas da conjuntura não se explicam e não se esgotam em si mesmas, mas o entendimento das mesmas é fundamental para entender desdobramentos da conjuntura, ao mesmo tempo que são fundamentais para entender o funcionamento das dinâmicas da estrutura. Então, esses são elementos interessantes que eu estou pensando aqui à luz de Gramsci, mas eu não preciso ficar só com ele, eu posso ir para qualquer lugar, para qualquer outra leitura, até mesmo numa leitura realista. Né? Não é um grande problema.
Eu acho que o grande problema, ou a grande questão que me chama a atenção nesse ponto é a necessidade do desenvolvimento de uma leitura que consiga lidar com essas duas dinâmicas, né? Que consiga, de alguma maneira, oferecer uma análise minimamente plausível para se pensar estrutura, conjuntura, ou o que eu estou chamando também de movimentos orgânicos e movimentos conjunturais. Ora, Pelotas, o que isso tem a ver com a ordem internacional liberal? Isso, para mim, é fundamental na medida em que isso nos ajuda a pensar, a conversar um pouco, né? Acho que essa é a ideia, conversar um pouco aqui hoje a respeito de como a gente pode perceber manifestações contemporâneas, conjunturais, da crise da ordem internacional liberal num contexto de mudanças profundas. Ou seja, a gente tem uma série de manifestações que são elementos que aparentemente são conjunturais, ou são conjunturais, mas que têm um lastro na história, em certas dinâmicas históricas, tem um lastro em dinâmicas dos desdobramentos da economia política internacional no sentido mais amplo, e que podem ter, e aí a minha hipótese é que, creio eu que o Felipe também concorda por conta de outras coisas que a gente já fez junto, tem um lastro na estrutura histórica da economia política internacional com desdobramentos para longa duração dessa ordem internacional liberal. O que não implica, já digo de cara, que eu considere que essa ordem esteja numa transição final, no sentido de que ela está acabando agora. Posso até concordar com a ideia de que ela está no sentido descendente do ciclo da hegemonia, né? Numa leitura hegeliana, por exemplo, né? Não teria problema, pelo contrário, eu tendo a caminhar um tanto quanto nessa linha. Quando Polanyi também chama atenção para certos processos da questão do primeiro capítulo da grande transformação, vai chamar atenção para questões ali de como o sistema monetário e as finanças se articulam naquele momento da, não é hegemonia, né, mas naquele momento da ordem do século XIX, como cada coisa vai capotando, quem é a última coisa a capotar, né? Então eu também acho que isso não é uma exceção, isso ajuda a entender coisas do que está acontecendo agora. Bom, dito isso, né? Deixa eu ver se eu clicar aqui. Continua tudo normal aí? Apresentação? Ainda estamos na primeira lâmina, introdução. Não, então tá bom. É só porque tinha uma tela aqui que eu ocultei e está funcionando. Só quero aumentar um pouquinho aqui para mim. Aí, beleza. Então, esse é um ponto-chave, né? E aí, nesse sentido, né? Só para fazer uma provocação, né? A gente tem essa história aí que acontece com certa frequência, né? O sujeito que era especialista em pandemia e aí agora ele cansa de ser especialista em pandemia, ele se torna especialista em Ucrânia. E a minha proposta é quase uma síntese hegeliano-marxista do velho, do senhor tomador de chá ou café. Por quê? Porque eu vou ser especialista nos dois. Então, agora, nesse momento. Obviamente, não sou especialista nos dois. Mas o ponto-chave é que eu acho que é fundamental nesse processo olhar para os dois. Né? Então, nesse sentido, a minha ideia é que a gente discuta brevemente, né, a partir de uma ideia, de um framework, né, da economia política internacional crítica, dois elementos que eu acho que são fundamentais para poder pensar a transformação da ordem. Por isso que eu tinha dito que um outro título possível podia ser aquele, mas se eu penso o título amplo, Transformações da Ordem / Desordem Internacional Liberal, hoje, talvez um prisma, usando a metáfora que o Van der Pel usava no penúltimo livro dele, né? Um prisma, um lugar a partir do qual a gente observar e perceber certos fractais da crise da ordem, seriam, na verdade, dois prismas, né, para a gente poder olhar. Eu diria que são na verdade são o seguinte, eu queria passar por dois grandes momentos. Um panorama sobre o que é essa crise, o que eu estou chamando de crise orgânica da ordem liberal, elementos constitutivos dessa ordem para a gente poder avançar, né? Já fazendo jabá do Felipe, coisas que vocês estão vendo e verão na disciplina dele, de ordem internacional.
né? Então não preciso entrar em maiores detalhes, depois ele discute com maior propriedade. Mas o ponto depois, por isso eu vou tentar não me estender muito nisso, é no segundo momento trabalhar com essa questão do deixei de ser especialista em pandemia e passei a ser especialista em Ucrânia, mas pensar como que, de uma maneira ou de outra, Ucrânia e pandemia são expressão, ambos, né, expressam o que eu chamaria, na verdade nós chamamos em outro momento, outras coisas, mas agora eu talvez mudasse um pouco, mas chamamos o Felipe de tempestade perfeita. Né? Ou seja, como que as dinâmicas da estrutura da ordem internacional liberal associadas às dinâmicas da pandemia, e aí entre os dois pontos que eu consideraria, a pandemia e seus desdobramentos para as relações Estado-mercado, e vou focar nisso, por isso que não é uma questão de ser especialista em pandemia, mas pensar como que ela, em alguma medida, tem efeito para a gente pensar pontos-chave para a economia política internacional e a ordem internacional como um todo. Ou seja, eu não acho que é possível separar uma coisa da outra, esse é o ponto-chave que eu estou querendo chamar a atenção até aqui. E problemáticas da desigualdade que podem contribuir para a subversão da ordem, até porque a ordem necessita de determinadas dinâmicas de legitimidade que o aumento da desigualdade podem, e via de regra o fazem, né, minam as bases da ordem. E no segundo momento, a dinâmica da Ucrânia, atual da guerra da Ucrânia, com particularidade, por uma questão específica, já que eu não sou especialista em Ucrânia no sentido do conflito em si, coisas desse tipo, né? Mas eu queria olhar para umas reflexões, questões mais específicas que eu tenho acompanhado associado às sanções econômicas impostas à Rússia, e como que essas dinâmicas elas podem ter desdobramentos para a própria ordem internacional. Ou seja, olhar elementos da conjuntura que podem ajudar a entender o todo. Então, começar do todo, para ir para a conjuntura, para voltar para o todo. Enfim, tem algum elemento ali, minimamente torto, de tentar lembrar do método da economia política em Marx, segundo o argumento nos Grundes. Mas, enfim, vamos lá, cadê o slide? Esse aqui eu já ia entrar nisso aqui? Não, vou entrar nisso aqui depois. Então, a primeira questão, a ordem. Bom, então, a gente tem que pensar em essa ordem internacional liberal, a ordem na qual nós estamos falando, a ordem vigente, ela é uma ordem que tem sua origem ali no final da Segunda Grande Guerra, né, que sofre, né, uma série de pressões atuais, Covid. Eu estou falando do Covid, dessas dinâmicas, e estou falando de guerra da Ucrânia, mas tem um elemento fundamental na conjuntura que também tem afetado essa ordem, que são governos populistas da nova direita, né, que eu não estou entrando aqui particularmente por questão de tempo, né? Mas é um outro elemento fundamental. Não? Pensa o caso de Trump, pensa o caso de Brexit, pensa até Bolsonaro, ou seja, tudo isso, quando a gente vai pensar a própria questão da pandemia, esses elementos tiveram consequência fundamental. A forma como esses governos trataram a pandemia, lidaram com uma questão chave da ordem internacional liberal, que é o multilateralismo. Então, as discussões sobre o multilateralismo na área da saúde global, ela foi substantivamente afetada, com desdobramentos, porque a gente vai falar um pouquinho mais na frente, das desigualdades. Né? A iniciativa Covaxin, por exemplo, o seu boicote, né? O seu caráter, o seu não nascimento, né? O seu não desenvolvimento, ele tem conexão, de um lado, com esses movimentos, de outro lado, com as consequências da desigualdade, isso é muito claro. Os movimentos de nacionalismo na área da vacina também. Mas, enfim, então... Mas esses não são os primeiros desafios que essa ordem internacional liberal teve. Né? Se a gente pensar na criação do G7, ele está intimamente conectado a um contexto de crise dessa ordem também, de alguma maneira. Né? A crise econômica da década de 70, seus desdobramentos, a ascensão do eurocomunismo, né? Certos testes nucleares por parte de potências médias. Então, isso tudo naquele momento, os anos 70, chama atenção para uma certa crise também, a crise do petróleo, tudo isso também foram momentos de crise da ordem. Né? Agora,
a gente pode, então, pensar essa ordem como uma estrutura institucional que tem também uma base ideacional fundamental. Esse é um ponto-chave. Ela é uma estrutura institucional que tem uma série de elementos que a compõem, com os Estados Unidos sendo um elemento fundamental na liderança disso, com apoio da Europa Ocidental, né, que vão se engajar na construção de instituições multilaterais, alianças, acordos comerciais, parcerias políticas, né? E que, se a gente volta para o Eikenberry, por exemplo, como uma referência clássica da definição, nós vamos ter aí, então, 5 aspectos-chave dessa ordem internacional liberal, né? Que era uma ordem pautada pela abertura econômica, por relações internacionais baseadas em certas regras estabelecidas, né? Eikenberry vai falar de um certo processo de estabelecimento de uma ordem, tanto quanto constitucionalizada, né? Nesse sentido. Algum grau substantivo de cooperação na área de segurança, liderada pelos Estados Unidos, obviamente. Abertura, uma certa abertura para reforma e mudança, se a gente pensa as adaptações que organizações internacionais vão tendo ao longo do tempo, né? E uma certa solidariedade entre esses atores, altamente eurocêntrica, na medida em que colocam como modelo desejável de organização da comunidade política a democracia liberal. Então, a gente tem a democracia liberal, a liberdade, a abertura econômica, o liberalismo econômico e essas instituições como elementos constitutivos dessa ordem internacional liberal. E é interessante entender também que, quando eu falo cui bono, né, quem ganha, essa ordem internacional liberal ela podia muito bem ser classificada de ordem ocidental liberal, né, porque é muito claro quem ganha com essa ordem e até como que alguns são excluídos dessa ordem. Né, eles entram de uma maneira muito subordinada a essa ordem. Isso é fundamental. É fundamental entender, não só para entender a história dessa ordem, mas para entender os desdobramentos contemporâneos. Então, a gente pensa nessas estruturas normativas, essa arquitetura normativa, a arquitetura institucional e a arquitetura ideológica, a gente percebe claramente instituições como o Fundo Monetário, Banco Mundial, ONU, Conselho de Segurança, OMC, como instituições-chave no processo de construção e manutenção dessa ordem. E a crise de muitas delas é extremamente elucidativa para entender a crise da própria ordem. Ou o G7 como um elemento informal e também fundamental nessa ordem. Né? É impossível pensar harmonização de políticas macroeconômicas, processos associados à estabilização do sistema monetário internacional pós-década de 70, sem pensar a ação do G7 também. Né? E outras coisas. Né? Agora, se por um lado a gente tem contemporaneamente alguns elementos que podem chamar a nossa atenção para a crise dessa ordem, ou para as transformações dessa ordem, eu colocaria também que a crise financeira de 2007 e 2008 ela traz turbulências extremamente significativas para os pilares dessa ordem. Né? Seja em termos de certas instituições que vão começando a perder certa pega em termos de importância para essa ordem, seja em termos de que, a partir daí também você vai ter um reconhecimento maior de atores que vinham ganhando relevância há algum tempo, como Alice Amsden vai chamar de ascensão do resto. Né? Ou seja, como que alguns desse resto estão ganhando importância. É o ápice da discussão sobre BRICS, por exemplo. Óbvio, vai ter toda uma discussão se até que ponto esses BRICS não entraram no processo de fade-out, né? Não entraram no processo de diminuição de importância. Isso na minha discussão de hoje, isso é muito pouco importante, porque BRICS diminuindo sua relevância ou não, e que eu acho que não diminui, eu acho que tem que entender de uma outra maneira. Né? Talvez essa pergunta seja uma falsa pergunta, semelhante àquelas perguntas na época de discussão sobre globalização, se fazia sentido falar de Estado forte, Estado fraco. Eu acho que é uma falsa pergunta, mas mais uma pergunta de como os Estados continuam fortes, mas atendendo a interesses cada vez mais distintos. Né? Ou seja, como que o argumento da Saskia Sassen, né? Não é questão do Estado ficar fraco, mas como o Estado se desnacionaliza em setores-chave e atende a interesses de capital transnacional e etc., em vários momentos.
Mas esse é o ponto. A crise de 2007-2008 ela coloca problemas-chave para essa ordem. Destacando a importância, e aí eu vou destacar a importância particularmente da China. Né? Como é que vai vindo à tona, principalmente se eu penso as estratégias de inserção internacional da China dos anos 2000 para frente. E é porque ali vai se estabelecendo de maneira clara as articulações internacionais diplomáticas da China com estados importantes, que não estão tão dentro da ordem. E alguns estão dentro da ordem, como o caso de Brasil, Índia, etc. Além disso, a ascensão dessa extrema-direita, ou dessa nova direita, né, dessa alt-right, com o Trump como a referência disso, também vai ser um elemento de uma crise por dentro dessa ordem internacional liberal. Ou seja, como que esses atores vão questionar as instituições, vão questionar a liberalização econômica, a liberalização comercial, né, os limites da cooperação internacional no que diz respeito ao sistema financeiro. Isso é interessante porque, por exemplo, vários autores já discutiam sobre globalização e globalização neoliberal ali no início dos anos 2000, autores críticos, como que claramente é um projeto que tem os Estados Unidos como um grande promotor, mas gerando também consequências negativas em termos de um certo paradoxo, né? Roderick chamava atenção para isso, John Agnew chamava atenção para isso, no sentido de que uma série de setores americanos são excluídos dessa lógica da globalização. Né? É aquele argumento da Saskia Sassen, em um outro livro dela, dos excluídos, né? Daqueles que não, dos expulsos, né? Aqueles que não vão voltar para o mercado formal de trabalho. E sem entrar no mérito, né, mas isso é importantíssimo para a gente pensar figuras da direita que vão, por uma razão ou de outra, que vão conseguir tornar um discurso palatável e reverberar nesses setores dessas sociedades. E isso vai colocar essa ordem em crise. Em termos de segurança, a Guerra da Crimeia de 2014 já está chamando a atenção para isso também. Como que a cooperação internacional na área de segurança já começava a fazer a fazer água em alguma medida, né? Como que a Rússia não estava tão tranquila assim, né? Aí a gente não precisa entrar em detalhes, porque todo mundo já está falando muito de Crimeia, Ucrânia, essas coisas todas, né? Estados Unidos não consegue avançar em negociações de mudança, né, de reforma do FMI, do Banco Mundial, do próprio Conselho de Segurança, de maneira que isso conseguisse atender aqueles que eram os interesses de países, potências médias emergentes, como Brasil, Índia, China, para citar alguns, e que conseguisse estabilizar e retomar, né, a legitimidade dessa ordem. Né? Então, é uma ordem que está caminhando atrasada, né, tentando correr atrás do prejuízo, isso pensando nesses termos, né? Em última instância, a gente pode dizer exatamente o quê? Que essa ordem ela reflete as limitações que os Estados Unidos possuem para reproduzir sua hegemonia na escala global. E percebam, eu estou dizendo uma perspectiva gramsciana, onde claramente você tem um elemento material, Estados Unidos como uma potência fundamental, principal, por uma série de razões militares, econômicas e tudo, mas em termos de reproduzir essa hegemonia em termos ideológicos via instituições internacionais, isso vai esmorecendo. Por outro lado, até materialmente vai perdendo uma certa liga, porque em termos econômicos, a gente vê a ascensão chinesa, a gente vê o aumento da influência chinesa, etc. Né? E aí, nesses termos, eu posso dizer, né, que do lado econômico, a crise 2007-2008 aponta para um ponto-chave. Né? Você vai tendo momento, a 2007-2008 atesta que tem uma crise no funcionamento estrutural do capitalismo, na sua lógica financeira, ou financista, né? Que não está conseguindo se reconstruir. E a retomada dessa hegemonia americana ela não está ocorrendo nesses termos. Né? E do lado político, a gente tem tanto a crise no nível estatal, quando a gente pega essas extremas direitas, essas novas direitas em vários países emergindo, né? Quanto a gente vai pegar em termos internacionais a lógica da própria ordem internacional liberal sendo criticada, porque essas instituições não conseguem manter a sua relevância. Vide a criação de instituições alternativas lideradas pela China, que não tem a mesma
profundidade, escala, mas tem uma importância. Ou seja, em termos gramscianos, é o que a gente chamaria de crise orgânica, porque ela está associada a elementos da estrutura e elementos da conjuntura. Né? Ou seja, a crise orgânica em Gramsci ela diz respeito à ruptura entre estrutura e superestrutura. Né? Ou seja, quando você tem uma emergência de contradições que se manifestam de tal forma, naqueles momentos em que a superestrutura não se desenvolve em conformidade com a estrutura. Ou seja, você tem um desafio dos próprios fundamentos da ordem social. Né? É aí que entra aquela expressão conhecida de Gramsci, né? Eu falava outro dia numa outra palestra, eu falava daquele momento, o pessoal ficava rindo, lembrando do filme, lembrando do novo Batman, né? Porque é aquela expressão do momento crepuscular, né? Que Gramsci coloca, que é o momento onde o velho morre e o novo não quer nascer, né? E nesse momento você vai ter a produção de sintomas mórbidos. Mas essa crise orgânica, então, ela desafia o próprio fundamento, como eu estava dizendo, sintomas mórbidos, né? Onde você vai ter perturbações para a vida política e econômica no dia a dia. Como eu dizia, internamente nos Estados e no funcionamento, no nosso caso, uma leitura de Gramsci para o internacional, no funcionamento do internacional, onde a reprodução da economia internacional ela não vai se dar de maneira a conseguir atender interesses de subalternos de maneira satisfatória, os subordinados, subalternos de maneira nenhuma, mas os subordinados, perdão, não vai conseguir de maneira satisfatória. E daí a gente percebe por que atores subordinados, perdão, vão tendo articulações múltiplas com atores distintos que até mesmo seriam contraditórios. Então você consegue entender por que, por exemplo, quando a China cria um banco, como o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, entre os signatários ali do início, né, os primeiros, aqueles que estão na origem do banco, você tem 4 países do G7. Por que é possível pensar isso? Que naquela articulação financeira, fundamentalmente liderada pelos Estados Unidos, que vem desde a década de 70, o primeiro é o Reino Unido. E depois você vem França, e depois vem Itália, e depois vem Alemanha, querendo fazer parte como membro fundador do Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura. Ou seja, esse descompasso, né, é fruto desse descompasso que Gramsci está chamando a atenção. Então, a crise orgânica, ela representa, ou ela, mais que ela representa, e mais do que isso, ela apresenta elementos, características de uma crise de hegemonia. Esse é o ponto-chave. Obviamente, tem que pensar, a crise de hegemonia ela pode ser restaurada. Para isso existe a categoria de evolução passiva na leitura gramsciana. Mas o fundamental é entender a crise, ou entender que existe uma crise, e como essas respostas são solucionadas. Eu posso pensar elementos da crise associada à guerra, à invasão, à guerra na Crimeia, com elementos de evolução passiva. Eu posso entender uma série de elementos nesse contexto. Mas vamos avançar um pouco mais na nossa conversa. Bom, como eu dizia, então, numa crise orgânica, esse momento econômico ele é crucial, né? Ele é a base da ruptura entre estrutura e superestrutura. Mas você não pode colocar tudo isso na economia. Né? Os movimentos conjunturais eles são fundamentais também. Particularmente, esse é um ponto-chave, as respostas políticas que são dadas aos desafios que a crise apresenta. Eles são os parâmetros para a gente poder compreender os desafios, como se desenrolam os desafios e quais são as possibilidades de lidar com esses desafios e tentar acomodar algumas dessas contradições. O ponto é esse, ou seja, as contradições vão estar aí. E a conjuntura é a maneira que a gente tem de tentar entender a real capacidade de acomodar as contradições. Em que medida visões alternativas que, porventura, apareçam, apresentem formas mais atrativas, mais atraentes, né? Mais sedutoras, por assim dizer, de lidar com essas contradições. Daí eu me lembro de um título de um texto que eu escrevi uma vez com o Javier, que era As Sedutoras Garras do Dragão Chinês, né? Que era exatamente para poder falar sobre o Banco Asiático de Investimentos e Infraestrutura. Como é que você tem uma economia política da sedução,
nesse sentido, né, de lidar com essa atratividade. Mas, enfim, isso é uma outra história. Então, uma análise da situação, lembra que eu falei lá no início, análise de situação. Uma análise da situação, ela exige compreender como forças sociais lidam com as possibilidades políticas num contexto de crise mais profunda. Né? Bom, nesse processo, vou pular umas partes aqui para a gente poder ir avançando para uma questão mais conjuntural. Então, nesse processo, a questão conjuntural ela é chave. Né? E na medida em que ela é chave, para pensar essa processualidade, né, dessas questões, eu entro no que eu estava chamando, então, de a tempestade perfeita. Deixa eu achar o slide, tempestade perfeita. Está aqui, beleza? Porque outra parte eu vou propor. E quando eu falo, então, da tempestade perfeita nessa conjuntura atual, do que eu estou falando? Né? A ideia, para quem não está feita a ideia de tempestade perfeita, ela está associada à ideia de quando dois fenômenos atmosféricos, né, de grandes proporções, tipo um furacão e uma tempestade, se combinam de tal forma que isso amplifica os efeitos de cada um. Ou seja, a ideia de tempestade perfeita, ela expressa aquela situação na qual a soma ou a junção de dois fenômenos é maior do que só a soma das partes. Né? Ou seja, combina e amplifica os seus efeitos. Então, essa crise orgânica atual que eu estou chamando a atenção, ela combinada com a pandemia e com essa dinâmica, por exemplo, da guerra da Ucrânia, ela se amplifica. Né? Ou seja, a pandemia, que poderia ser um acontecimento ocasional e fugaz, a gente já teve 5 pandemias no século XXI. Né? Ou coisas que seriam, mas que. Ou pandemias mesmo que tiveram uma escala global, mas já houve umas 5 pandemias. Né? Guerra da Ucrânia teve de 14, mas nesse momento onde você tem pandemia, guerra, a crise, as dinâmicas da crise que vem desde 2007, a minha hipótese, né, a ideia minha aí do Felipe, por outra razão, a gente não discutia sobre a Ucrânia ainda, porque não tinha acontecido, né? Mas é de que essas coisas elas amplificam os efeitos da crise orgânica. Ou seja, a hipótese de que isso gere um alcance histórico maior. Então, nesse sentido, é como essas conjunturas internacionais críticas se conjugam de forma muito particular e que amplificam os dilemas, por exemplo, para os Estados Unidos do governo Biden, é como lidar com isso. Como tentar, de alguma maneira, reconstruir a hegemonia americana através de uma ordem mundial específica. Ou seja, como lidar com a crise, como lidar com a pandemia, como lidar com a guerra na Ucrânia. Então, nesse sentido, eu gostaria de destacar 2 pontos primordiais dessa crise, que exprimem contradições importantes para a gente poder pensar processos mais amplos e como eles podem ser primordiais para o futuro da ordem internacional. Pode não ser, mas eu acho que são importantes pensar, porque eu tenho para mim que podem gerar desdobramentos curiosos e interessantes para a gente pensar para frente. Primeiro deles, né, é o que eu estou chamando então de Covid, relações Estado-mercado e desigualdades internacionais. Essa coisa de Estado-mercado me lembra, no primeiro momento, eu estou querendo fazer alusão, por exemplo, a Susan Strange, né? Como que autoridade e mercado se relacionam de maneiras distintas. E talvez a grande questão, e o ponto-chave, é que desde a década de 70 a gente vai tendo essa visão neoliberal, cada vez mais a revolução neoliberal, como diriam alguns autores, né? O projeto de classe neoliberal, como diria David Harvey, que leva a uma visão de priorização do mercado em detrimento do Estado, e com todas as suas dinâmicas e consequências que não vêm ao caso agora. Né? Mas a primeira questão, então, que eu chamaria a atenção é como que a pandemia ela traz, no primeiro momento, um choque, ela joga luz para essas questões. Então, eu queria chamar a atenção para esse gráfico. Ele só vai até... eu acho que ele vai até abril do ano passado. Imagina, vocês estão enxergando ele aí direito? Não. Então tá.
O que é essa é o Low Institute, que é esse aí que está o ponto. Ele não é, se é para pensar que ele é tendencioso para o lado liberal, né? Ou seja, não é nenhuma ferramenta de propaganda comunista. Quer dizer, talvez o Ernesto Araújo achasse, mas aí é uma outra história, né? Pode ser globalista, pode ser daquela outra narrativa, mas não é um negócio dessa natureza. E olha o que é interessante desse primeiro gráfico. Quem tiver interesse, o site está online ainda, mas ele só tem dados até 21. Você pode brincar lá, colocar qual país que você quer e tal. Eles levantaram os dados para poder ver como é que eles consideravam os melhores processos de gestão da pandemia. E percebam que, e eles estão falando só naquele primeiro momento antes das vacinas, né? Até, então, abril de 21, ali, antes do boom das vacinas. E o que eles estão chamando, se percebe é que estados que eles consideram, o Low Institute da Austrália, né? Eles estão dizendo que estados considerados autoritários foram mais exitosos para lidar com a pandemia. Obviamente, leia-se que estados autoritários são estados que não são liberais, né? Aí é uma poliarquia de Dow, né? Ou seja, estados que não têm uma democracia liberal nos termos em que o Ocidente tem. Lembra do que eu falei lá no início, é uma das instituições-chave da ordem internacional liberal. O que o Low Institute está dizendo é que estados que não respeitam o critério básico da ordem internacional liberal foram mais exitosos no combate à pandemia, na gestão da pandemia, do que estados democráticos. Até mesmo estados híbridos foram mais exitosos. Na verdade, se você quiser colocar aí, talvez quem puxa a seta para o alto dos democráticos para chegar perto do 40% é a Nova Zelândia, que fechou tudo. E que tem a Nova Zelândia aqui no próximo gráfico aqui, que eu vou voltar nele depois, mas olha isso aqui. Não, nem coloquei Nova Zelândia, não, é que eu estava comparando o Brasil com o Vietnã, então não vem ao caso. Deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de colocar Nova Zelândia, que eu ia colocar, esqueci. É porque nesse índice, a Nova Zelândia ela era considerada o melhor estado, o mais exitoso na gestão da pandemia. E o segundo colocado era o Vietnã, se eu não me engano. Né? Bom, vamos voltar aqui então. Ainda estou falando de Covid e essas coisas. Então, aqui eu quero apontar 3 questões. Aqui eu vou sendo mais breve, porque a minha questão inicial, a minha proposta era aquela de tentar conceituar, tentar trazer uns elementos, e agora a gente trazendo apontamentos de questões conjunturais que podem acender luzes amarelas ou laranjas, né, na cabeça de coisas que podem influenciar e que se conectam. Lembra que eu estou trazendo de uma leitura minha própria, crítica. Então, nesse sentido, você tem conexões dialéticas entre elementos conjunturais, um influenciando o outro, e entre esses elementos conjunturais e a dinâmica estrutural, numa dialética interna ao capital, ou ao funcionamento de uma ordem internacional liberal que é capitalista. A primeira questão é pensar que, de um jeito ou de outro, certos problemas ambientais estão intimamente conectados às pandemias. Alguns autores colocam. Há um debate sobre isso? Eu sou especialista nessa questão? Não, mas existe uma série de debates que colocam isso, que a forma de funcionamento do agronegócio é intimamente conectada à emergência de certas pandemias, certas doenças. Você tem alguns livros que destacam isso, né? Epidemiologistas que trabalham com ecoepidemiologia têm destacado isso. Ou seja, é um debate que existe. Ou seja, isso aponta exatamente para um dos pilares da ordem internacional liberal e os seus limites. A razão neoliberal, a lógica neoliberal. Né? Até que ponto é possível isso sem criar uma nova pandemia daqui a pouco? Ou seja, o argumento simplificante de alguns autores é que, uma vez que você expande a fronteira do agronegócio de maneira intransigente, você começa a acabar com espaços onde certas doenças animais acontecem, e aquele contato direto do animal, de animais silvestres, animais selvagens, com o ser humano, ele vai se dar de forma mais direta,
aqueles que poderiam ali desenvolver a doença e desenvolver o anticorpo com o tempo nessas regiões selváticas, esse tempo desaparece. E aí o ser humano tem contato com isso direto, não tem um anticorpo, e aí você tem uma disseminação pandêmica. Então, há discussões desde a época do ebola a respeito disso. Né? Ao passo que eu também posso pensar vaca louca, posso pensar gripe aviária, todas essas você tem discussões. Rob Wallace chama atenção para isso no livro dele, sobre essas questões, traduzido em português pela editora Elefante, se eu não me engano. A outra questão é essa questão de provisão de bens sociais. A pandemia chama muita atenção para isso. Até no Brasil, com esse governo que a gente tem, com a discussão de tentativa de retomada do liberalismo, mesmo não sendo um governo tão liberal, mas a gente pensar no que era o Ministério, ou é, o Ministério da Economia e tudo, a gente tem que pensar que foi aprovado um auxílio emergencial, por menor que seja. Foi aprovado uma ajuda para empresas em termos daquela questão de diminuição de horas de trabalho, com o governo fazendo um aporte complementar, etc. Isso pensando em Brasil. Se a gente vai para a Europa, a gente percebe estados dando a Europa, Estados Unidos, aportes volumosos de recursos por parte de governos de direita. E se a gente volta para o argumento do gráfico anterior, vários desses estados autoritários são estados que têm uma centro-esquerda, por alguma razão, ou nacionalistas. Nós estamos falando da China, estamos falando do Vietnã. Ou seja, eu estou dizendo que o mundo vai virar comunista. Não, estou dizendo aqui. E também não estou dizendo que vai virar social-democrata, mas estou dizendo que a pandemia fez repensar, colocou no debate a importância do Estado para a provisão de bens sociais. Esse é o elemento-chave. Né? E também colocou, na verdade, se a gente voltar com a questão da Ucrânia, pandemia somada à Ucrânia, colocou também o papel do Estado na provisão de alimentos. Se você parar para pensar, porque a volatilidade do preço dos alimentos no mercado internacional chama atenção para a importância do Estado no financiamento de certas questões para a garantia de soberania alimentar. Então, o papel do Estado na economia tem sido rediscutido em uma série de estados, em uma série de lugares. E mais, na provisão de vacinas. Toda uma conversa sobre mercado, que ia ter mercado, mas não tem. Se você parar para pensar, quem bancou as principais vacinas? Olha aí no caso da AstraZeneca. Né? Quem banca a AstraZeneca é o governo. E uma parte importante de fundações de caridade. Ou seja, aquilo que talvez até um neoliberal gostaria, né? O Hayek diria, né? O papel da caridade e tudo. Mas o ponto não é esse. O ponto é que nós estamos dizendo que se dependesse do mercado, não tinha vacina até hoje. Não nessa quantidade, não nesses termos. Então, o papel estatal no funcionamento da economia, ele é o que a Susan Strange chamava a atenção lá atrás. Ou ela vem chamando a atenção desde o States and Markets. Né? E que depois, naquele livro póstumo, organizado, Christopher May, talvez, que organizou, ele dava um título que eu acho extremamente feliz, porque eu acho que aquilo resume o que é o argumento da Susan Strange ao longo da sua carreira, que é Authorities and Markets. Não é só o papel do Estado, porque o ponto é, instituições internacionais, a depender de como se articulam, existe um elemento da autoridade também. Então, esse é o ponto-chave. E eu acho que a pandemia chama atenção para isso. E isso questiona elementos constitutivos da ordem internacional liberal, na minha percepção. Ou seja, isso já coloca um problema para mostrar que a ordem, naqueles termos, não funcionava. Ora, Pelotas, quando eu falo de Authority and Markets, é só voltar no G20. O G20 só funcionou para estabilizar a crise quando houve um acordo entre os estados de como fazer o processo, ou seja, a autoridade no processo de mapeamento, monitoramento
e toda uma injeção de volume substantivo de recursos na economia para evitar quebradeira generalizada. Então, nós estamos falando de autoridade de mercado, mesmo no mundo liberal. Então, esse é um outro ponto-chave que também chama atenção para a crise. E para os seus limites também, quando eu penso questões dessa natureza. Eu tinha um outro gráfico antigo, esse eu peguei hoje, para a gente poder pensar. Porque os limites... Os limites da questão da... Aí é outro ponto, o papel do Estado. Como que essa articulação... Como que o multilateralismo não funcionou? Ele não funcionou. Quem se vacina? Né? Mesmo com a negação, mas quem se vacina são países desenvolvidos. O caso brasileiro é um caso à parte, eu trouxe para a gente poder ter como referência. Né? Mas são países desenvolvidos ou os países considerados autoritários, lá no índice do Low Institute. Né? Países autoritários e países desenvolvidos se vacinaram, ou seja, países que se preocuparam com a soberania vacinal, por assim dizer, né? Com o elemento nacionalista da vacina. É Cuba que tem vacina própria, é o Vietnã que tinha uma vacina própria, se eu não me engano, mas também fez um acordo com Cuba para a compra de vacinas cubanas. É a China que tem vacina própria, podia colocar da Rússia também. E Estados Unidos e Europa, que não tem vacina própria, mas já tinham comprado todas elas antes ela está pronta. E a África? A África é que se exploda, se depender desse povo. Né? Ou seja, é o que eu estava dizendo no início, cui bono. A ordem nunca funcionou para todo mundo. E o problema maior é quando você tem uma crise de proporções significativas como essa. Se ela não serve para todo mundo, se ela não atende a todo mundo, né? Aqueles que sofrem mais, nessa hora, se ferram mais. Né? Quem está na baixa vai ficar mais na baixa ainda. Porque nessa hora, pensando até na África, eu me lembro de um ditado africano. Em briga de elefante, quem se ferra é sempre a grama. Né? Então, nesse ponto, e pega a própria guerra. Quem vai se ferrar também é a grama. Pensa, por exemplo, eu acho que eu não coloquei aqui, não coloquei, a dependência africana do trigo russo e do trigo ucraniano. Pega a dependência africana de determinados alimentos que estão precificados pelo mercado internacional e eles não vão ter acesso ou porque agora ele encareceu substantivamente. Então, esse é um elemento-chave que aponta... Por que eu estou dizendo isso? É como que nessas crises conjunturais a desigualdade está se radicalizando. E se a desigualdade se radicaliza, a ordem vai perdendo cada vez mais legitimidade. E eu acho que isso ajuda a entender a dificuldade estrutural de, em momentos de crises conjunturais, a hegemonia ser reconstruída em termos anteriores. Ela se mantém, mas ela vai se mantendo cada vez mais no sentido que Gramsci chamava de ridículo corrosivo. Né? E num sentido de uma hegemonia cada vez mais restrita. E onde a dimensão da força vai se manifestar de forma cada vez mais explícita. Vide o fato de que, ao mesmo tempo que a guerra da Crimeia, a guerra na Ucrânia acontece, eu tenho um bombardeio na Somália e ninguém fala nada. Outra questão fundamental relacionada a essa questão do Covid é uma tendência à pauperização, desemprego e desigualdade de renda nas pandemias. Porque eu estava dizendo que houve 5 pandemias, vocês não estavam acreditando em mim, eu coloquei elas aí, para vocês lembrarem que elas existiam. Vocês nem lembram do Zika vírus mais, que estava aí no Brasil, mas esse é um. Você teve SARS em 2003, você teve H1N1 em 2009, MERS em 2012, Ebola em 2014 e Zika em 2016, para poder ter agora o Covid-19. E a grande questão é a seguinte, não só existe uma previsão, não. Na verdade, tem outros estudos do Brookings Institute, tem uns estudos também do Banco Mundial, que eu não trouxe agora, mas existem mais atuais, que apontam para isso também. Que, na verdade, vão repetir o que eu vou colocar no próximo gráfico. Inclusive, eu posso passar essa apresentação para vocês depois, se vocês quiserem, não tem problema, não.
A OIT, ela prevê, em 2020, ela previa que ia ter pelo menos 200 milhões de desempregados em função do Covid. Quem são esses desempregados? Voltamos à pergunta inicial, né? Cui bono? Quem ganha e quem perde? Olha aí, quem ganha e quem perde. Mas esse conjunto de economistas fez um estudo dos impactos das pandemias do emprego, pandemias de 1990 a 2017. Percebam que a média, quando você tem educação avançada, você vai ter uma perda sazonal, mas ela se mantém na média. Né? Aqueles que têm educação média, os de baixa educação, vão lá para baixo. Né? Você tem uma perda de quase 5% de emprego, a tendência em todas as pandemias. Os empregos menos qualificados são os que se ferram. Só você parar para pensar, provavelmente aconteceu isso aí na universidade, porque aqui na minha aconteceu. Os trabalhadores de limpeza foram todos mandados embora na pandemia. E não e mais, provavelmente, o serviço que já é terceirizado. Então, mandar embora não é nem uma questão de mandar embora e ter acerto trabalhista, etc. É simplesmente acabar com o serviço de contratação, já terceirizado. E quando volta da pandemia, não se volta contratando todo mundo igual, né? Eu acabei de ouvir isso hoje de uma trabalhadora aqui, que no setor dela faltam 40 pessoas de limpeza. No setor dela, que limpa só uma parte específica da universidade, faltam 40 pessoas do que tinha antes da pandemia. Adivinha quando que esses 40 vão ser repostos? Do jeito que a economia brasileira está funcionando, esquece. Né? Isso aí é superexploração do trabalho na alta, né? Marine, né? Ruimão Marine na veia, né? Isso aí é sobreexplotação, né? De maneira cabeluda. Agora, tem um outro negócio que eu queria chamar a atenção também, sobre o Covid, que eu poder passar para a última parte, acho que nem vai dar tempo de eu falar da última, talvez a gente fique por aqui, eu vou avançar 5 minutos só depois para poder fechar. Isso é um negócio que eu acho interessante também, porque eu tinha colocado Equador e Brasil só para tentar dar uma comparada, porque olha, ó, gestão da pandemia, Brasil era dos piores para o Instituto Lowy. Vietnã era o segundo melhor. Tem uns buracos aí, que é momentos que eles não conseguiram dados. Né? E aí no meio a média de como o Vietnã estava muito acima da média e o Brasil muito abaixo da média. É o que eu estou chamando de pedras versus ovos / pintinhos, ou porque é aquela história básica do Mao Tse, quando ele dizia que o mesmo calor que aquece um pintinho e aquece um ovo e dali pode sair um pintinho, ele aquece uma pedra e não dá em nada. E a pedra continua pedra. Ou seja, as dinâmicas que ocorrem dentro da economia política de um Estado, da relação do Estado e sociedade, são fundamentais para pensar como que ele vai lidar com as contradições externas. Os dilemas externos têm que levar as dinâmicas internas em consideração. Por isso, pensar Trump-Biden é uma coisa, para pensar o que vai ser dado, pensar a questão dessa relação Estado-mercado, como eu chamava a atenção, também é fundamental. Aqui é o segundo dilema, vou passando rapidamente. Outra questão, né, que é Rússia e Ucrânia. Eu estou pensando em sanções. Né? Ora, Pelotas, resumindo drasticamente, se a gente pensar o privilégio exorbitante, como diria Destain, né, dizia anteriormente, reproduzido no livro do Aishin Green, né? Pensar o privilégio exorbitante dos Estados Unidos em termos de economia financeira, o papel do dólar, o papel do mecanismo SWIFT, o papel do mecanismo CHIPS. Né? É de se esperar que os Estados Unidos usasse isso em algum momento, que ele teria isso. Né? E aí, pela primeira vez na história, que nem contra os bolcheviques, contra o Hitler isso foi feito, né? Os Estados Unidos bloqueiam ativos externos de um país. De alguma maneira, você pode dizer que a Rússia já está esperando alguma coisa, porque você percebe que ainda desde 18, mas na verdade desde 14, desde a primeira da guerra da Crimeia em 14, da invasão da Crimeia, a Rússia vem tentando diversificar suas reservas, aumentar ouro, aumentar euro e aumentar yuan, e diminuir em dólar. Teve metade das suas reservas, cerca de 300 e poucos bilhões foram bloqueados.
Eu não salvei o outro, tinha que salvar do outro. Não, salvei esse. Mas é um negócio interessante que eu estou dizendo para o futuro, para a gente pensar. Eu vou ser muito rápido, a gente pode falar sobre esses termos. Primeira coisa, a Schengen tem chamado a atenção para isso recentemente. Um país que pense que em algum momento pode ter problemas com os Estados Unidos, ele vai pensar duas vezes em ter reservas. Ele pode muito bem começar a pode começar a pensar duas vezes, seriamente, por que ter reservas em dólar em bancos americanos, em bancos europeus. Porque isso pode muito bem ser confiscado no momento, congelado, no momento de tensão. Essas ações estadunidenses com os recursos afegãos e agora com os recursos russos, alguns analistas da Bloomberg, o próprio Schengen, o próprio Dimonil publicou falando disso também, tem chamado a atenção para o fato de que isso pode gerar um efeito complicado, a médio prazo, na confiabilidade do dólar. Médio e longo prazo, o dólar está aí, 59% das reservas. Mecanismo SWIFT é o principal. Chips, fundamental. Agora, a Rússia a China já vem desde um tempo avançando no CIPS, que é o mecanismo chinês de compensação. Vem tentando implementar o CIPS nos seus empréstimos internacionais, né? E a Rússia agora se associa ao CIPS. Ou seja, resumindo drasticamente meu argumento, para caminhar para o final, o ponto é o que eu chamo, o Gramsci em algum momento ele usa a expressão astúcias da natureza ou astúcias da providência, quando ele está querendo dizer a respeito de como que atores importantes adotam determinados tipos de comportamento, determinados objetivos, mas esses objetivos atingem o resultado oposto, no sentido de que eles, não é só uma questão de blowback ou de tiro pela culatra, mas como que essas ações elas acabam acelerando movimentos da história, tendências da macrohistória, ou seja, como que há uma astúcia da natureza nesse sentido, onde você tem um indivíduo que quer fazer uma coisa, mas o resultado vai contra o que ele quer, porque ele estava tentando conter certos processos, mas o que ele está fazendo pode até conter naquele momento os processos, mas acelera as tendências históricas, acelera a longa duração, se eu quisesse pensar nesses termos. Qual é a minha hipótese nesse ponto? Que talvez seja possível pensar que as respostas estadunidenses ocidentais às ações russas no que concerne às sanções econômicas, elas podem acelerar um processo. Qual o processo? De aproximação da China e da Rússia. Ou seja, acelerar um processo de transição para uma ordem euroasiática, onde o Pacífico tem uma importância fundamental, né? Mas no qual aquela ordem internacional liberal ela vai cada vez mais ter dificuldades para se reproduzir, podendo até no futuro ser superada por uma outra. Ou seja, a conjuntura atual pode chamar atenção para a gente pensar essas coisas. Hegel dizia, no Ciência da Lógica, que o acúmulo de mudanças quantitativas em algum momento pode desembocar numa mudança qualitativa robusta. A grande questão nesse momento é a gente pensar até que ponto essas mudanças, esse acúmulo de mudanças quantitativas não podem estar apontando para um futuro, não necessariamente próximo, mas que vai desembocar em algum elemento qualitativo. Acho que é isso. Falei demais. Obrigado, Felipe. Eu teria até mais um slide, mas eu mostro a partir de tiver perguntas, a gente pode mostrar, e tiver a ver com ele, eu coloco ele para poder exemplificar a resposta. Acho que pode ser mais dinâmico nesse sentido. Obrigado pela atenção de todos aí, e estou aí aberto à disposição para a gente conversar a respeito.